O filho do meu médico me ligou tarde e me disse para encontrá-lo atrás do hospital. Quando cheguei, ele não me deixou chegar perto do carro. Apenas disse: Mãe, antes de ver quem está lá dentro, preciso que prometa que não chamará a polícia. Quando vi quem estava no carro, tremi de pavor. Não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O telefone tocou às 11h47 de uma terça-feira à noite. Eu sei porque estava encarando o relógio na minha mesa de cabeceira, incapaz de dormir, quando o som estridente cortou a escuridão do meu quarto. Mãe! A voz de meu filho, João, estava tensa, controlada. Preciso que me encontre. Eu me sentei, meu coração já acelerado. João era médico plantonista da emergência no Hospital Santa Clara. E ligações tarde da noite dele nunca eram um bom sinal. Mas havia algo diferente em seu tom naquela noite. Algo, além do cansaço habitual ou da preocupação profissional. O que houve? Você se machucou? Não, mas preciso que venha para o hospital agora. Estacione no estacionamento dos fundos, perto da entrada de manutenção. Não entre, apenas me encontre lá. João, você está me assustando. Mãe, por favor, eu explico quando você chegar. 15 minutos. A linha ficou muda. Vesti-me rapidamente, minhas mãos tremendo enquanto colocava jeans e um suéter. Aos 63 anos, eu tinha me acostumado com emergências de meia-noite. Afinal, eu havia criado 3 filhos e enterrado um marido há 5 anos. Mas isso parecia diferente. A voz de João carregava uma tensão que eu nunca tinha ouvido antes, nem mesmo durante os piores momentos, nem mesmo durante o ano que passamos de luto pelo irmão mais velho. As estradas estavam vazias enquanto eu dirigia por Santa Rita, Minas Gerais, nossa pequena cidade aninhada no sopé da Serra da Mantiqueira. O ar de outubro estava cortante e frio, e a neblina rastejava pelas ruas escuras como algo vivo. Meu sítio, herdado de meus pais há 30 anos, ficava na beira da cidade, perto o suficiente para a conveniência, mas longe o bastante para a privacidade. Naquela noite, a viagem de 20 minutos pareceu eterna. Eu continuava revendo as palavras de João, a urgência, o medo. Quando parei no estacionamento dos fundos do hospital, avistei o sedã prata de João imediatamente. Ele estava parado ao lado, ainda vestindo seus scrubs, o rosto pálido sob as luzes de sódio, mas ele não estava sozinho. Uma mulher estava com ele, baixa, de cabelos escuros, alguém que eu não reconheci. Ela continuava olhando por cima do ombro, em direção à entrada do hospital. Estacionei e saí, cruzando os braços para me proteger do frio. João, o que está acontecendo? Ele se moveu em minha direção rapidamente, colocando-se entre mim e seu carro. Seus olhos estavam vermelhos e eu podia ver a tensão em sua mandíbula, a forma como suas mãos se fechavam e abriam ao lado do corpo. Mãe, antes de ver quem está lá dentro, preciso que me prometa algo. Sua voz falhou. Preciso que prometa que não chamará a polícia. Meu sangue gelou. Do que você está falando? Quem está aí dentro? Prometa primeiro. Não posso prometer algo que não sei. Mãe, ele agarrou meus ombros e vi lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Por favor, apenas me prometa, sem polícia. Ainda não. Não até você entender. Eu nunca tinha visto João assim. Mesmo quando o pai dele morreu, mesmo durante o funeral do irmão, José, e da família de José, João tinha permanecido composto, o firme. A rocha em que todos nos apoiávamos. Tudo bem, eu sussurrei. Eu prometo. Ele se afastou e a mulher de cabelos escuros abriu a porta traseira de seu carro. O que vi fez meus joelhos fraquejarem. José. Meu filho mais velho, José, que deveria estar morto há 11 meses e 13 dias. Sentado no banco de trás, magro e com os olhos fundos, estava o filho que eu tinha enterrado, ou pensei ter enterrado. Ao lado dele estava sua esposa, Diana, seus cabelos loiros agora curtos e tingidos de castanho. E entre eles, preso em uma cadeirinha, estava meu neto, Tomás, agora com 2 anos, os olhos arregalados de confusão e medo. O mundo girou. Estendi a mão, agarrando o braço de João para não cair. Não, eu respirei. Não, isto não pode ser. Mãe, eles são reais, estão vivos. A voz de João estava firme agora, clínica, como se falasse com um paciente traumatizado.
Preciso que fique calma. Mas a calma era impossível. Cambaleei em direção ao carro, minha visão embaçada pelas lágrimas. José olhou para mim e viu o reconhecimento passar pelo seu rosto, seguido imediatamente por outra coisa. Vergonha? Medo? Disseram que vocês morreram, eu disse, minha voz embargada. A polícia disse que o carro saiu daquela ponte na estrada da serra. Encontraram os destroços. Encontraram... Eu não consegui terminar. O funeral havia sido com caixão fechado. Tínhamos sido informados de que os corpos estavam muito queimados para serem vistos. José saiu do carro lentamente, movendo-se como um homem muito mais velho do que seus 38 anos. Mãe, me desculpe, sinto muito. Eu queria abraçá-lo, segurar meu filho que havia voltado dos mortos, mas algo em sua postura me deteve. Ele estendeu as mãos, palmas para frente, um gesto de rendição e aviso. Não me toque ainda, ele disse. Não até saber de tudo, você pode não querer depois. Do que você está falando? Você está vivo, está aqui, nada mais importa. Isso não é verdade. Foi Diana quem falou, a voz baixa. Ela também tinha saído do carro, segurando Tomás em seu quadril. Dona Helena, tudo importa. Tudo o que fizemos, tudo o que aconteceu, tudo importa agora. A mulher de cabelos escuros deu um passo à frente. Precisamos levar esta conversa para um lugar privado. Ficar em um estacionamento de hospital não é seguro. Quem é você? Eu exigi. Larissa Campos. Sou enfermeira aqui. Estava de plantão quando eles apareceram na emergência há 3 horas. João me chamou para ajudar. Por que eles viriam a um hospital se deveriam estar mortos? Por que se revelar agora? José cambaleou levemente e João segurou seu braço. Porque ele está doente, mãe. Muito doente. Ele precisa de cuidados médicos e não podíamos arriscar ir a outro lugar. Olhei para meu filho, meu supostamente morto filho, e vi a verdade em suas bochechas encovadas, o tom amarelado em sua pele, a dificuldade que ele tinha para ficar em pé. O que ele tem? Ainda não sei, mas é grave. João olhou ao redor nervosamente. Precisamos tirá-los daqui. Se alguém do hospital os vir, se alguém reconhecer José, as perguntas vão começar. E não estamos prontos para essas perguntas. Leve-os para o sítio, eu disse. Minha mente de repente aguçada, apesar do choque. É isolado, sem vizinhos próximos. Podemos resolver isso lá. Tem certeza? Perguntou Larissa. Assim que você os ajudar, estará cúmplice no que quer que tenham feito. A palavra pairou no ar como veneno. Cúmplice? O que você fez? Perguntei a José diretamente. Por que forjou a morte de vocês? Ele me encarou e eu vi meu filho. Realmente o vi pela primeira vez desde que a porta do carro havia se aberto. O que quer que tivesse acontecido com ele no último ano o tinha esvaziado. Arrancado o homem confiante que eu havia criado e deixado alguém assombrado. Estávamos fugindo, ele disse calmamente. Não tínhamos escolha. Fugindo de quê? Não de quê? De quem? A voz de Diana era quase um sussurro. Estávamos fugindo de pessoas que querem nos matar, mortos de verdade desta vez. Um carro entrou no estacionamento, seus faróis varrendo-nos. Todos nós congelamos. Segurança, sibilou Larissa. Eles fazem rondas a cada hora. Todos para os carros agora. João já estava se movendo, ajudando José a voltar para o sedã. Mãe, vá na frente para o sítio. Nós seguiremos. Não pare por nada. Corri para o meu carro, minhas mãos tremendo tanto que mal consegui colocar a chave na ignição. Atrás de mim, ouvi portas de carro fechando, motores ligando. O veículo de segurança estava se aproximando. Ao sair do estacionamento, olhei pelo meu retrovisor. O carro de João seguia com o pequeno Honda de Larissa atrás dele. O carro de segurança parou, seus faróis iluminando o espaço vazio onde estávamos momentos antes. Minha mente corria enquanto eu dirigia. José estava vivo. Diana estava viva. Tomás estava vivo. A dor que eu carreguei por quase 1 ano. O peso da perda que havia me esmagado todos os dias havia sido baseada em uma mentira. Mas por quê? O que poderia fazer alguém forjar a própria morte, abandonar a família, deixar a mãe acreditar que eles se foram para sempre? E de quem eles estavam fugindo? O sítio apareceu nos meus faróis, sua fachada branca de tábuas parecendo fantasmagórica na escuridão. Eu tinha vivido ali minha vida inteira.
exceto pelos breves anos do meu casamento, quando meu marido e eu nos mudamos para Belo Horizonte. Quando ele morreu, eu voltei para casa, encontrando conforto nos cômodos familiares e nos 20 hectares de mata e campos que cercavam a propriedade. Sempre me senti segura ali, em paz, mas, ao parar o carro perto da casa, percebi que aquela segurança estava prestes a se estilhaçar. Destranquei a porta da frente e acendi as luzes. Os outros estacionaram e começaram a sair dos carros. José precisava de ajuda para andar. João e Larissa o apoiavam de cada lado. Diana carregava Tomás, que havia adormecido em seu ombro. Entramos como sombras e fechei a porta atrás de nós, girando a tranca com um clique que soou como um tiro no silêncio. José desabou no sofá da sala de estar. Sob a luz melhor, pude ver o quão doente ele realmente estava. Sua pele tinha um tom cinzento e sua respiração estava ofegante. Precisamos examiná-lo corretamente, disse João. Larissa, me ajude a levá-lo para o quarto de hóspedes. Eles meio que carregaram José pelo corredor. Diana permaneceu desajeitadamente no meio da sala, ainda segurando Tomás. Ela não me encarava. Tem um quarto lá em cima, eu lhe disse. Segunda porta à direita. Você pode colocá-lo para dormir lá. Ela assentiu e desapareceu escada acima, seus passos rangendo na madeira antiga. Fiquei sozinha na minha sala, rodeada pelos móveis familiares e fotografias que haviam definido minha vida. No móvel da lareira estavam fotos dos meus 3 filhos em várias idades. Havia a foto do casamento de José, ele e Diana rindo, tão jovens e cheios de esperança. Havia uma foto da festa de 1º aniversário de Tomás, apenas 2 meses antes de morrerem. E ao lado daquelas memórias felizes estava o programa do serviço memorial do funeral deles. Eu o mantive em exibição como um lembrete, uma forma de mantê-los presentes mesmo na morte. Peguei o programa agora, minhas mãos tremendo. A data me encarava. 15 de novembro, quase um ano atrás. Fizemos o serviço em um dia cinzento, o céu chorando chuva que combinava com nossas lágrimas. Eu fiquei na frente da igreja e fiz um elogio a um filho que, aparentemente, esteve vivo o tempo todo. José sabia. Ele sabia que estávamos de luto por ele enquanto ele se escondia em algum lugar, observando das sombras. A raiva que me dominou foi tão súbita e feroz que quase me derrubou. Meu filho tinha me deixado sofrer. Ele me deixou sentir a pior dor que uma mãe poderia suportar. E por quê? Ouvi vozes vindas do corredor. João e Larissa discutindo os sintomas de José em tons baixos e urgentes. Ouvi Diana no andar de cima cantando baixinho para Tomás e percebi que quaisquer segredos que meu filho estivesse guardando, o que quer que o tivesse levado a este ato desesperado, estava prestes a desabar sobre todos nós. O pesadelo não havia acabado. Estava apenas começando. Fiz café porque não sabia mais o que fazer. Minhas mãos se moveram automaticamente, medindo o pó, derramando água, enquanto minha mente girava em círculos, tentando dar sentido ao impossível. João saiu do quarto de hóspedes 20 minutos depois, com a expressão sombria. Larissa o seguiu, carregando uma maleta médica que reconheci de seu carro. O kit de emergência que ele sempre guardava para visitas domiciliares. Qual a gravidade? Perguntei. Ruim o suficiente. Ele tem uma infecção, febre de 39,4 graus Celsius. As enzimas hepáticas estão elevadas e há líquido nos pulmões. Sem tratamento adequado, ele pode desenvolver sepse. João esfregou o rosto. Eu dei antibióticos e fluidos, mas ele precisa de cuidados hospitalares, mãe. Cuidados de verdade, que ele não pode ter sem revelar que está vivo. Exatamente. Larissa colocou a maleta médica na mesa da cozinha. Eu posso trazer suprimentos do hospital, equipamentos básicos. Mas João está certo. Se isso piorar, esconder não será mais uma opção. Servi 3 xícaras de café, minha mente já trabalhando na logística. Quanto tempo antes de alguém notar a falta de suprimentos médicos? Posso acobertar pequenas quantidades, disse Larissa. Mas qualquer coisa grande acionará auditorias de estoque. Por que você está ajudando? Perguntei a ela diretamente. Você não nos conhece. Está arriscando sua carreira, possivelmente sua liberdade. Ela envolveu as mãos na caneca de café, seus olhos escuros encontrando os meus. Porque quando eles vieram para a emergência esta noite, José estava quase inconsciente.
João ainda não estava de plantão, mas eu o reconheci quando ele chegou. Vi o rosto dele quando percebeu quem era o paciente. Ela fez uma pausa. O que quer que esta família esteja fugindo, assustou José o suficiente para deixá-lo ficar tão doente em vez de procurar ajuda. Isso me diz algo. Diz que eles são criminosos. Eu disse secamente. Ou vítimas. A palavra pairou entre nós. Eu queria acreditar. Eu queria que houvesse alguma explicação que fizesse sentido, que justificasse o que José tinha nos feito passar. Passos na escada fizeram todos nós nos virarmos. Diana apareceu, parecendo exausta. Ela havia trocado de roupa, vestindo jeans gastos e um suéter grande que pendia em sua figura magra. Tomás está dormindo, ela disse baixinho. Obrigada por nos deixar vir para cá. Eu não deixei vocês fazerem nada, respondi mais rispidamente do que pretendia. Vocês apareceram no meio da noite com meu supostamente morto filho e neto, e não me deram escolha. Ela estremeceu, mas não desviou o olhar. Você está certa. Você merece respostas. Eu mereço mais do que respostas. Mereço saber por que passei o último ano acreditando que meu filho estava morto. Mereço saber por que fiquei em uma igreja e fiz um elogio a ele enquanto ele estava lá fora, vivo em algum lugar. Minha voz aumentou. Mereço saber por que você me deixou em luto. Mãe, João começou. Não, levantei a mão. Você não pode mediar isso, João. Você soube disso há o quê? 3 horas. Eu quero ouvir deles. Dela. Concentrei-me em Diana. Explique para mim. Faça-me entender. Diana afundou em uma cadeira, as mãos tremendo. José estava trabalhando em algo na BioAlfa Farmacêutica, o centro de pesquisa médica, algo que ele não deveria ter visto. Meu estômago gelou. José tinha sido um pesquisador farmacêutico na BioAlfa, uma empresa privada nos arredores de Belo Horizonte. Ele tinha orgulho daquele trabalho, empolgado com o trabalho de ponta que estavam fazendo. Que tipo de coisa? Perguntou João. Dados de ensaios clínicos para um novo medicamento que estavam desenvolvendo. Um analgésico que deveria ser revolucionário, não viciante, altamente eficaz. A voz de Diana estava quase num sussurro, mas os dados eram falsificados. José descobriu que eles estavam escondendo reações adversas, encobrindo mortes. Larissa se inclinou para a frente. Mortes durante ensaios clínicos têm que ser notificadas à Anvisa. Essas não estavam sendo notificadas, estavam sendo apagadas. Diana olhou para mim. José encontrou os arquivos reais. Ele fez cópias. E então alguém descobriu o que ele tinha feito. A cozinha pareceu subitamente mais fria. Puxei meu suéter com mais força. Ele chegou em casa uma noite em outubro passado, Diana continuou, e me disse que tínhamos que sair imediatamente. Ele disse que eles o haviam ameaçado. Disseram que se ele tornasse os dados públicos, todos nós seríamos mortos. Ele achou que estavam blefando no início, mas então... Ela parou, a respiração presa. E então o quê? Eu exigi. Então, a colega dele, a mulher que o ajudou a acessar os arquivos, morreu em um acidente de carro. Um único veículo fora da estrada tarde da noite. A polícia considerou o acidente, mas José sabia que não. Os olhos de Diana se encheram de lágrimas. 2 dias depois, alguém invadiu nossa casa enquanto dormíamos. Nada foi levado, mas deixaram uma mensagem na parede do quarto de Tomás. Apenas 2 palavras. Nós avisamos. Minha mão voou para minha boca. Eles ameaçaram meu neto. José foi à Polícia Federal na manhã seguinte, disse Diana. Mas em poucas horas começamos a receber ligações, anônimas, dizendo que sabiam que havíamos procurado as autoridades, dizendo que a PF não poderia nos proteger. Naquela noite, José teve o plano de forjar a morte de vocês, João disse lentamente, para desaparecer completamente. Tínhamos dinheiro guardado. Não muito, mas o suficiente. José conhecia alguém da faculdade que poderia ajudar com novas identidades. Encenamos o acidente de carro. Usamos corpos de... Ela não conseguiu terminar. De onde? Perguntei, o gelo se formando nas minhas veias. De uma funerária que estava prestes a cremar 2 corpos não reclamados e um bebê natimorto. José pagou alguém para trocar os registros dentários. Diana estava chorando agora. Não temos orgulho do que fizemos, mas estávamos apavorados. E pensamos que se todos acreditassem que estávamos mortos, eles parariam de nos procurar.
Eles pararam? Perguntou Larissa. Por um tempo nos mudamos para Santa Catarina, alugamos um apartamento minúsculo com nomes falsos, mantivemos a discrição. José estava trabalhando em bicos de construção, sempre em canteiros diferentes, sempre em dinheiro por fora. Estávamos conseguindo. Ela enxugou os olhos. Mas então, no mês passado, José viu alguém. Um homem da BioAlpha em uma loja de conveniência a 3 quarteirões do nosso apartamento. Poderia ter sido coincidência, sugeriu João. Foi o que José disse a si mesmo até voltarmos para casa 2 dias depois e encontrarmos nosso apartamento revistado. Nada óbvio, mas José percebeu. Coisas ligeiramente movidas. O laptop acessado, nossos documentos vasculhados. A voz de Diana quebrou. Partimos naquela noite, começamos a dirigir, mas José já estava doente naquela época e não tínhamos mais para onde ir. Então vocês voltaram para cá, eu disse, de volta a Minas Gerais, onde as pessoas conhecem seus rostos. Não tínhamos escolha. José precisava de ajuda e João era a única pessoa em quem podíamos confiar. Levantei-me abruptamente, minha cadeira arrastando no chão. Você não podia confiar em mim? Eu sou a mãe dele. Eles estavam te protegendo, disse João calmamente. Se você não soubesse que estavam vivos, você não poderia ser implicada. Você não poderia ser usada contra eles. A lógica fazia sentido, mas não aliviou a dor. Eles haviam feito uma escolha para me manter no escuro, para me deixar sofrer. E quer tivessem feito isso por bons motivos ou não, o resultado era o mesmo. Eu perdi 1 ano da minha vida para um luto que tinha sido desnecessário. Um som lá fora fez todos nós congelarmos. Um motor de carro, distante, mas se aproximando. Você está esperando alguém? Perguntou Larissa. Não, nunca a esta hora. Fui até a janela, tomando cuidado para ficar atrás da cortina. Faróis varreram as árvores que margeavam minha entrada. É um carro de polícia, sussurrou Diana. A viatura parou atrás do meu carro. Um policial desceu. Inspetor Mauro Lins, alguém que eu conhecia há 15 anos. Ele era amigo do meu falecido marido. É o Mauro Lins, eu disse. Ele conhece esta família. Ele estava no funeral de José. Ele não pode vê-los, disse João urgentemente. Ele não pode saber que estão aqui. Então tirem-nos de vista agora. João agarrou o braço de Diana e a puxou em direção ao corredor dos fundos. Larissa rapidamente recolheu os suprimentos médicos da mesa, enfiando-os em sua maleta. Uma batida na porta. Respirei fundo, forcei minha expressão a ser neutra e abri a porta com um sorriso que não senti. Mauro, que surpresa. O inspetor Lins estava parado na minha varanda, a mão casualmente apoiada no cinto perto do rádio. Boa noite, Helena. Desculpe incomodar tão tarde. Aconteceu algo? É o que estou tentando descobrir. Recebemos uma ligação sobre atividade incomum no hospital. Vários veículos no estacionamento dos fundos, pessoas agindo de forma suspeita. A segurança nos deu as placas e uma delas estava registrada no seu nome. Meu coração martelava, mas mantive a voz firme. Ah, naquilo. Sim, eu estava lá. João me ligou. Uma situação de paciente. Ele precisava de algum histórico médico familiar para um caso. Você sabe como as emergências funcionam. A hora não importa quando alguém está morrendo. Forcei uma risadinha. Existe algum problema? Apenas acompanhando. A segurança disse que havia 3 veículos. Um registrado no nome do Dr. João Valente, seu filho, e um no nome de Larissa Campos, uma enfermeira do Santa Clara. O terceiro era o seu. Ele fez uma pausa. Disseram que o grupo parecia agitado, até assustado. Bem, era um caso de emergência. Todos estavam preocupados. Posso perguntar o que você está fazendo de volta em casa tão rapidamente? A segurança registrou a saída dos seus veículos à 00:47. Você mora a 20 minutos do hospital, mas agora é apenas 1:15. Eu tinha feito um bom tempo. Tempo bom demais. Eu dirigi mais rápido do que deveria, admiti. Estava cansada e queria voltar para casa. O rádio de Mauro chiou e ele abaixou o volume sem quebrar o contato visual comigo. Se importa se eu entrar por um momento? Na verdade, Mauro, estou exausta. Isso não pode esperar até amanhã? Não levará nem 1 minuto. Ele já estava dando um passo à frente, sua postura mudando de amigável para oficial. A segurança do hospital também mencionou ter visto alguém que parecia ferido sendo ajudado a entrar em um dos veículos. Dadas as circunstâncias estranhas, preciso verificar se está tudo bem com todos.
Atrás de mim, ouvi o ranger muito fraco de uma tábua do assoalho. Alguém ainda estava no corredor. Mauro, eu prometo que está tudo bem. João teve uma emergência médica. Eu ajudei e agora estou em casa. É só isso. Mas Mauro estava olhando para além de mim agora. Seus olhos semicerrados. Helena, de quem é aquela xícara de café na sua mesa? Segui seu olhar. 4 canecas de café estavam sobre a mesa da cozinha. 4 canecas para uma mulher que supostamente morava sozinha. Eu tive companhia no início da noite, eu disse rapidamente. Meu vizinho parou para um café. À meia-noite de uma terça-feira? A mão de Mauro se moveu para mais perto do rádio. Helena, preciso saber quem está nesta casa. A tábua do assoalho rangeu novamente. Mais alto desta vez. A expressão de Mauro mudou, endurecendo para algo oficial e preocupado. Senhora, vou precisar que se afaste para que eu possa verificar se não há nenhuma situação de emergência ocorrendo aqui. Mauro, por favor. Ele já estava passando por mim, a mão agora definitivamente em seu rádio. Aqui é o inspetor Lins, solicitando reforço na Estrada Municipal 29, possível situação de verificação de bem-estar. E foi então que José apareceu no corredor. Ele parecia a própria morte, pálido, cambaleante, seus olhos vidrados pela febre. Ele deu uma olhada em Mauro, em seu uniforme, e tentou recuar, mas suas pernas cederam. Ele desabou contra a parede, escorregando para o chão. A mão de Mauro voou para sua arma. Não se movam, todos fiquem onde estão. João irrompeu da sala dos fundos. Ele está doente, ele precisa de ajuda. Mas Mauro não estava olhando para João. Ele estava encarando José, seu rosto perdendo a cor. O reconhecimento veio devagar, impossivelmente. Esse não é... A voz de Mauro se calou. Eu estava entre ele e meu filho. Ouça-me com muita atenção. Podemos explicar tudo, mas você precisa cancelar aquele reforço agora mesmo. Helena, aquele homem... Mauro não conseguia terminar. Sua mão tremia em sua arma. É meu filho. Sim, e ele não deveria estar vivo. Eu sei, mas está. E há pessoas que querem mudar isso. Pessoas que vão matá-lo e a família dele se descobrirem que ele está aqui. O rádio de Mauro chiou. Reforço a caminho. ETA, 7 minutos. 7 minutos. Era só o que tínhamos antes que toda essa situação saísse completamente do controle. Mauro olhou para mim, para José no chão, para João ajoelhado ao lado do irmão. Seu rosto era uma guerra entre o dever e a amizade, entre o que ele sabia e o que estava vendo. Cancele, eu implorei. Por favor, Mauro, confie em mim, apenas desta vez. Ele me encarou por um longo e terrível momento. Então, sua mão se moveu para o rádio. O dedo de Mauro pairou sobre o botão do rádio pelo que pareceu uma eternidade. Eu podia ver o conflito em seus olhos, o dever juramentado lutando contra a amizade que ele compartilhava com meu marido, com minha família. Central, aqui é o Lins. Falso alarme na Estrada Municipal 29. O proprietário teve uma situação médica já resolvida. Cancele o reforço. O rádio chiou. Entendido. Reforço cancelado. Minhas pernas quase cederam de alívio. Obrigada. Mas Mauro levantou a mão, sua expressão dura. Não me agradeça ainda. Acabei de mentir para o meu departamento, Helena. Menti por um homem que deveria estar morto. Então, antes que esses 7 minutos acabem e eu mude de ideia, você vai me contar tudo. João ajudou José a ficar de pé, apoiando-o enquanto voltavam para a sala de estar. Diana emergiu do corredor dos fundos, o rosto branco de medo. Larissa estava parada na porta da cozinha, sua maleta médica agarrada ao peito como um escudo. Todos nos reunimos na sala de estar, uma estranha e desesperada assembleia. Mauro permaneceu em pé, a mão ainda perto da arma, enquanto o resto de nós sentou-se como réus, aguardando o julgamento. Comecem a falar, disse Mauro, e Diana o fez. Ela repetiu a história que nos havia contado, os dados falsificados, as ameaças, as mortes encenadas. Mauro ouviu sem interromper, seu rosto ficando mais sombrio a cada revelação. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um longo momento. Então, olhou para José. Você tem prova disso? Os dados falsificados.
A voz de José estava fraca, mas mais clara. Eu tinha prova. Escondi cópias de tudo. Arquivos, e-mails, memorandos internos, tudo o que mostrava o que a BioAlpha estava fazendo. Onde? Cofre de segurança em Belo Horizonte com meu nome verdadeiro. José tossiu, fazendo uma careta. Mas não posso acessá-lo agora. José Valente está morto, lembra? No momento em que eu entrar naquele banco, aciono alertas. E se a BioAlpha descobrir que estou vivo, eles terminarão o que começaram. Mauro esfregou a mandíbula, pensando. Esta empresa farmacêutica, BioAlpha, eles são grandes, conectados. Se o que você está dizendo for verdade, eles têm recursos para fazer pessoas desaparecerem. Nós sabemos, sussurrou Diana. E a polícia também sabe, eu intercedi. Mauro, você poderia ajudar. Leve isso aos seus superiores, a Polícia Federal. A PF já sabe, disse José amargamente. Eu disse que fui a eles antes de desaparecermos. Eles pegaram meu depoimento e disseram que iriam investigar. 2 dias depois, alguém invadiu nossa casa. Alguém que sabia que tínhamos procurado as autoridades federais. Ele encontrou os olhos de Mauro. Há um vazamento em algum lugar ou alguém está sendo pago. Eu não sei qual e não pude arriscar descobrir. A expressão de Mauro mudou. Não descrença, mas reconhecimento. Tem havido conversas, rumores nos círculos policiais sobre corrupção corporativa, empresas farmacêuticas comprando influência. Nada concreto, mas... Ele se calou, depois balançou a cabeça. Isso é maior do que um inspetor de cidade pequena pode lidar. Então, o que fazemos? Perguntou Larissa. José precisa de cuidados médicos. Tratamento de verdade, não apenas o que podemos fornecer aqui. Ele não pode ficar escondido para sempre. Ele também não pode se revelar, disse João. Não até termos um plano. Eu me levantei, andando até a janela. O amanhecer ainda estava a horas de distância, mas eu podia sentir o tempo escorrendo pelos nossos dedos como água. Cada momento que José ficava ali aumentava o risco. Mas cada momento que ele ficava escondido significava que a verdade ficava enterrada com ele. O cofre de segurança, eu disse de repente. Precisamos desses arquivos. Eles são a única prova do que a BioAlpha fez. Mãe, acabamos de explicar. José não pode acessar. Mas eu posso. Eu me virei para encará-los. Estou listada como beneficiária em todas as contas do meu filho. Depois que José morreu, depois que pensamos que ele morreu, eu tive que cuidar do patrimônio dele. Posso acessar aquele cofre. José lutou para se sentar mais reto. Você estaria correndo um risco enorme. Você também está. Todos nós estamos apenas por estarmos nesta sala. Olhei para Mauro. Aqueles arquivos seriam suficientes? Eles poderiam nos proteger? Possivelmente. Se forem tão incriminadores quanto você diz, dariam à PF um motivo para colocá-lo sob custódia protetora, talvez imunidade em troca de testemunho. Os olhos de Mauro se estreitaram. Mas para pegá-los, você terá que voltar a Belo Horizonte, entrar em um banco, com câmeras de vigilância por toda parte. Se a BioAlpha estiver monitorando a atividade financeira ligada a José Valente, mesmo post-mortem, eles saberão que alguém acessou aquele cofre. Então, garantiremos que eles não saibam até ser tarde demais, eu disse. João se levantou. Isso é insano. Mãe, você tem 63 anos. Está falando em enfrentar uma corporação farmacêutica com dinheiro e poder suficientes para falsificar relatórios de acidentes e ameaçar testemunhas federais. E vocês são meus filhos, os 2. O que você faria eu fazer? Sentar aqui e esperar que eles nos encontrem? Eu balancei a cabeça. Eu fui educada e sensata a minha vida inteira, João. Segui as regras, mantive a discrição, nunca criei problemas. E onde isso me levou? A ficar em uma igreja, acreditando que meu filho estava morto enquanto ele se escondia de monstros. As palavras saíram mais ásperas do que eu pretendia, mas não as retirei. A raiva que eu estava reprimindo desde que José se revelou estava borbulhando na superfície, quente e justa. Perdi um ano, continuei. Um ano que eu poderia ter passado ajudando você, protegendo você. Em vez disso, passei em luto. Bem, eu cansei de lamentar. Agora vou lutar. Diana estava chorando baixinho. Dona Helena, nunca foi a nossa intenção. Eu sei o que vocês pretendiam. Vocês pensaram que estavam me protegendo. Suavizei minha voz um pouco. Mas proteção sem verdade é apenas outra forma de abandono.
E eu não serei abandonada novamente. Uma batida na porta fez todos nós congelarmos. A mão de Mauro voou para sua arma. Você está esperando mais alguém? Eu balancei a cabeça, o medo me atravessando. Pela janela, pude ver outro veículo na minha entrada. Uma SUV preta com vidros escuros. Não é um carro de polícia, sussurrou João. Mauro foi até a janela, espiando com cuidado. Seu rosto empalideceu. Helena, esse veículo pertence a alguém que você conhece? Não. Outra batida, mais insistente. Então, uma voz calma e profissional. Dona Helena Valente, meu nome é Gustavo Salles. Sou da BioAlfa Farmacêutica. Eu esperava que pudéssemos conversar. A temperatura na sala pareceu cair 20 graus. José agarrou o braço de Diana, os olhos arregalados de terror. Como eles nos encontraram? Larissa respirou. A mente de Mauro estava claramente acelerada. O hospital. Eles devem ter estado monitorando a atividade, esperando por algo em comum. Quando vocês apareceram esta noite, isso acionou a atenção deles. O que fazemos? Perguntou Diana, a voz embargada. Mauro olhou para mim. Você atende a porta. Haja normalmente. Eu ficarei fora de vista, mas perto o suficiente para intervir, se necessário. E o resto de nós? Perguntou João. Subam em silêncio. Se isso der errado, se eu der o sinal, vocês correm, pegam a porta dos fundos e seguem para a mata. Outra batida mais insistente. Dona Helena, sei que está em casa. Seu carro está aqui e as luzes estão acesas. Eu só quero conversar. 5 minutos do seu tempo. Caminhei até a porta com pernas que pareciam de madeira. Minha mão tremia ao destrancá-la e abri-la apenas o suficiente para ver para fora. O homem parado na minha varanda tinha 40 e poucos anos, bem vestido com um terno escuro, apesar da hora tardia. Ele tinha o tipo de rosto que inspirava confiança, profissional, calmo, com apenas um toque de preocupação. Dona Helena, obrigado por atender. Peço desculpas pela hora avançada. Quem é o senhor? Mantive minha voz firme. Gustavo Salles, como mencionei, sou o diretor de segurança da BioAlfa Sistemas. Ele puxou um cartão de visita e o estendeu para mim. Eu sei que isso deve parecer estranho, mas estamos conduzindo uma investigação interna e seu nome surgiu. Meu nome? Por que uma empresa farmacêutica estaria me investigando? Não investigando a senhora exatamente. Analisando a morte de seu filho, José Valente. Ele trabalhou para nós, como a senhora deve se lembrar, e algumas irregularidades vieram à tona recentemente. Ele fez uma pausa, observando minha reação. Irregularidades, discrepâncias financeiras, arquivos faltando de antes de sua morte. Estamos tentando resolver esses assuntos para garantir que tudo seja tratado corretamente para fins fiscais e de liquidação de patrimônio. O sorriso de Salles era ensaiado, solidário. Entendo que deve ser doloroso discutir isso. A morte de seu filho foi uma tragédia. Foi. As palavras pareciam vidro quebrado na minha boca. Esperamos que a senhora possa nos ajudar a localizar alguns documentos. Materiais de pesquisa que José pode ter levado para a casa do trabalho. Arquivos que tecnicamente pertencem à empresa. Não o estamos acusando de nada, a senhora entende? Apenas tentando amarrar as pontas soltas. Eu limpei os pertences de José há 1 ano. Doei a maior parte. Não tenho nenhum arquivo de trabalho. A expressão de Salles não mudou, mas algo cintilou por trás de seus olhos. Tem certeza? Às vezes, as pessoas guardam coisas sem perceber. Um pendrive, papéis em uma gaveta de mesa, talvez até mesmo um cofre de segurança. O ar sumiu dos meus pulmões. Ele sabia. Talvez não que José estivesse vivo, mas ele sabia sobre o cofre. Não tenho nada disso, eu disse firmemente. Dona Helena, de Helena, se a senhora estiver protegendo alguém... Salles começou. Protegendo quem? Meu filho está morto. Não há mais ninguém para proteger. Ele me estudou por um longo momento e me forcei a encarar seu olhar sem vacilar. Finalmente, ele assentiu lentamente. Claro. Peço desculpas se a perturbei. Ele puxou outro cartão. Se por acaso a senhora se lembrar de algo, ou se precisar de qualquer coisa, por favor, me ligue, dia ou noite. A BioAlfa cuida das famílias de nossos funcionários, mesmo depois que eles se vão. A ênfase nessas últimas palavras me causou arrepios. Vou ter isso em mente.
Sally se virou para sair, mas fez uma pausa. Só mais uma coisa. A senhora mencionou ter doado os pertences de seu filho. Para onde foram? Talvez possamos verificar com essa organização, apenas para sermos minuciosos. Brechó da Caridade. Aquele na Rua da Bahia, em Belo Horizonte. A mentira veio suavemente, meses atrás. Obrigado, isso é muito útil. Ele voltou para sua SUV, mas antes de entrar, olhou de volta para a casa. Um olhar longo e perscrutador que parecia penetrar as paredes. Então, ele foi embora. Fechei e tranquei a porta, recostando-me nela, enquanto minhas pernas finalmente cediam. Mauro apareceu imediatamente, ajudando-me a ir para uma cadeira. Ele sabe, eu sussurrei. Talvez não tudo, mas o suficiente. Mencionou o cofre de segurança. Os outros desceram as escadas lentamente. O rosto de José estava pálido. Eles têm rastreado meus registros financeiros. Mesmo postumamente, estão observando se alguém tenta acessar minhas contas, o que significa que ir àquele banco se tornou exponencialmente mais perigoso, disse João. Mas também mais necessário. Eu contrapus. Se estão tão desesperados para encontrar aqueles arquivos, significa que a informação é incrivelmente prejudicial o suficiente para destruí-los. Precisamos pegá-la antes que eles descubram outra maneira de nos parar. Larissa colocou sua maleta médica na mesa com um baque pesado. Isso está além do que eu me propus a fazer. Segurança corporativa aparecendo no meio da noite. Mentiras para ir à polícia, identidades falsas. Posso perder tudo. Então vá embora, disse José calmamente. É sério. Você já fez mais do que tínhamos o direito de pedir. Pegue sua maleta e vá. Mauro pode dizer que você nunca esteve aqui, mas Larissa não se moveu. Ela olhou para cada um de nós por sua vez. Mauro, depois João, depois eu. Se eu for embora agora, aquele homem morre, não morre. Ninguém respondeu. A verdade era muito óbvia. Então eu fico, ela disse. Mas precisamos de um plano de verdade, não apenas para conseguir esses arquivos, mas para o que virá depois. Porque quando a Bia e o Alfa souber com certeza que José está vivo, eles não enviarão um homem educado de terno. Eles enviarão alguém muito pior. Mauro foi até a janela, observando a entrada vazia. Não posso proteger vocês, não oficialmente. Se isso der errado, sou apenas um inspetor que cometeu um erro terrível ao confiar nas pessoas erradas. Não estamos pedindo para você nos proteger, eu disse. Estamos pedindo para você nos ajudar a expor a verdade. Uma vez que esses arquivos sejam públicos, uma vez que a PF tenha que agir, a Bioalfa perde seu poder. E se não conseguirmos os arquivos? Se eles nos pararem antes de chegarmos ao banco? Pensei em José deitado no meu sofá, ardendo em febre. Pensei em Diana, assustada e exausta. Pensei em Tomás dormindo no andar de cima, uma criança inocente pega em um pesadelo que não era dele. Pensei no ano que passei acreditando que meu filho estava morto e na corporação que tornou isso necessário. Então encontramos outra maneira, eu disse. Mas não paramos de lutar. Nem agora. Nem nunca. Mauro olhou para mim com algo parecido com respeito. Helena Valente, você mudou. Não, eu disse. Eu apenas parei de fingir ser fraca. O amanhecer estava rompendo lá fora, pintando o céu em tons de cinza e rosa. Um novo dia. Um que poderia ser o nosso último se fizéssemos o movimento errado. Mas pela primeira vez, desde que José apareceu no carro de João, senti algo diferente de medo. Eu me senti pronta. Tínhamos 3 horas antes de o banco abrir. 3 horas para planejar, para nos preparar, para aceitar que tudo poderia dar catastroficamente errado. Mauro fez ligações de sua viatura, mantendo a voz baixa. Ele estava checando horários, descobrindo quais policiais estariam de plantão em Belo Horizonte, tentando identificar em quem poderíamos confiar. Cada conversa parecia pesar mais sobre ele. Lá dentro, João cuidava de José, administrando mais uma rodada de antibióticos e fluidos. Larissa havia retornado ao Santa Clara 1 hora antes para buscar mais suprimentos, alegando que estava reabastecendo a emergência. O risco que ela estava correndo fazia meu estômago se apertar. Sentei-me à mesa da cozinha com um bloco de notas, tentando pensar como a mulher que eu costumava ser. Organizada, metódica, a coordenadora familiar que administrava horários e emergências com calma e eficiência.
mas aquela mulher havia acreditado que o mundo era fundamentalmente seguro, que a verdade importava, que as autoridades podiam ser confiadas. Aquela mulher tinha sido uma tola. Diana apareceu na soleira da porta segurando Tomás. O menino estava acordado agora, confuso e assustado com a casa estranha e a tensão que irradiava de cada adulto. Ele precisa de café da manhã, disse Diana baixinho. Tem cereal na despensa, leite na geladeira. Fique à vontade. As palavras pareciam absurdas dadas as circunstâncias, mas velhos hábitos persistiam. Diana se moveu pela cozinha, com os movimentos cuidadosos de alguém tentando não se intrometer. Tomás me observou com os olhos arregalados, e senti meu coração rachar um pouco. Esta criança não se lembrava de mim. A última vez que o vi, ele mal estava andando. Agora ele tinha 2 anos e eu era uma estranha para ele. Oi, Tomás, eu disse suavemente. Você sabe quem eu sou? Ele balançou a cabeça, escondendo o rosto no ombro da mãe. Eu sou sua vovó, a mamãe do seu papai. Papai tá dodói, sussurrou Tomás. Sim, ele está, mas vamos ajudá-lo a melhorar. A promessa simples parecia uma mentira. Como eu poderia prometer algo quando estávamos cercados por tanto perigo? Mauro voltou para dentro. Sua expressão sombria. Temos um problema. Claro que tínhamos. E agora? Liguei para um colega meu na Polícia Civil de Belo Horizonte. Perguntei casualmente sobre qualquer vigilância em bancos, qualquer atividade em comum. Ele disse que houve um aumento na presença de segurança privada em várias instituições financeiras, especificamente aquelas que lidam com assuntos de patrimônio. A mandíbula de Mauro estava tensa. A Bioalfa não está apenas monitorando as contas da sua família, Helena, eles estão fisicamente vigiando os locais. João saiu do quarto de hóspedes. Isso significa que eles verão a mãe no momento em que ela entrar no banco. Eles podem não reconhecê-la imediatamente, disse Mauro, mas no momento em que ela acessar o cofre de José, isso acionará alertas no sistema deles. Eles saberão. Quanto tempo antes que eles respondam? Perguntei. 10 minutos. Talvez menos se tiverem alguém já posicionado. O plano estava desmoronando antes mesmo de começar. Olhei para o meu bloco de notas, para as anotações cuidadosas que fiz sobre o tempo e a abordagem, e percebi o quão ingênua eu tinha sido. Tem que haver outro jeito, disse Diana. E se invadirmos o banco depois do expediente? Mauro balançou a cabeça. Sistemas de segurança de alta tecnologia, empresas de alarme com linhas diretas para a polícia e vigilância por vídeo. Seríamos pegos antes de chegarmos perto do cofre. E se José escrevesse uma carta autorizando outra pessoa a acessar o cofre? Sugeriu João. Os bancos exigem RG atual e verificação de assinatura, respondeu Mauro. E José Valente está legalmente morto. Qualquer tentativa de ressuscitá-lo no papel sinalizaria o sistema imediatamente. Estávamos presos em uma situação impossível. A evidência de que precisávamos estava intocável, guardada por barreiras legais e vigilância corporativa. Então Larissa voltou, movendo-se rapidamente do carro para a casa. Ela carregava não apenas suprimentos médicos, mas uma bolsa de laptop. Posso ter algo, ela disse, colocando o laptop na mesa. Quando José e Diana vieram para a emergência, eu tive que processar a papelada de internação, procedimento padrão. Eu escaneei RGs, carteiras de plano de saúde, criei arquivos de paciente. Qual é o seu ponto? Perguntou Mauro. Larissa abriu o laptop. Eu escaneei os RGs falsos deles, os que eles têm usado no último ano. Ela abriu os arquivos na tela. Estas são falsificações de boa qualidade, muito boas. O tipo que pode passar por verificação eletrônica. Eu me inclinei para a frente, a compreensão surgindo. Você acha que podemos usá-los? Não estes especificamente, mas eu conheço alguém que criou identidades para um caso de proteção a testemunhas há alguns anos. Canais não oficiais, mas legítimos o suficiente para passar por escrutínio. Se pudermos conseguir para você uma identidade falsa sólida, uma que mostre você como esposa ou irmã de José, você poderia acessar o cofre como uma parte autorizada. Isso é fraude de identidade, disse Mauro secamente. E eu não posso fazer parte disso.
Então não faça, respondeu Larissa. Volte para a delegacia, escreva um relatório sobre o falso alarme da noite passada. Fique em qualquer lugar, menos aqui, enquanto isso acontece. Mauro olhou para mim, o conflito estampado em seu rosto. Helena, se você fizer isso e for pega, estará sujeita a acusações graves. Fraude, obstrução, possivelmente cúmplice no que quer que acusem José. Se eu não fizer isso, meu filho morre, e as pessoas que ameaçaram matar uma criança sairão impunes. Encontrei seus olhos. Eu fiz minha escolha. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então assentiu lentamente. Eu nunca ouvi nada disso. Eu nunca estive aqui esta manhã. Ele se moveu em direção à porta, então parou. Mas, Helena, se você precisar de ajuda, se as coisas derem errado, você me liga. Distintivo ou não, eu não vou deixar que a machuquem. Depois que ele saiu, Larissa fez ligações em seu celular, falando em tons baixos e urgentes. 20 minutos depois, ela tinha o que precisávamos. Um nome, um endereço e um horário de encontro. O nome dele é Vicente. Ele opera em uma gráfica no bairro de Santa Ifigênia, em Belo Horizonte. Ele pode ter um RG pronto em 2 horas, mas vai custar R$3.000. Eu tenho, eu disse imediatamente. Eu estava economizando cuidadosamente minha pensão de viúva e aposentadoria por anos, nunca gastando muito, sempre me preparando para emergências. Eu nunca imaginei uma emergência como esta. Mãe, eu não posso deixar você... Começou João. Você também não pode me impedir. Fiquei em pé, sentindo algo se instalar no meu peito. Determinação, talvez, ou apenas exaustão com o medo. Larissa, você me levará para a Santa Ifigênia. João, você fica aqui com José. Mantenha-o estável. Se o estado dele piorar, você liga para Mauro. Diz a ele que há uma emergência médica e o leva para um hospital. Esqueça o segredo. Se a vida dele estiver em risco... Olhei para Diana, embalando Tomás. Diana e Tomás, vocês ficam escondidos. Não atendam à porta. Não façam ligações. Não façam nada que possa revelar que estão aqui. Peguei minha bolsa e as chaves do carro. E Diana, se algo acontecer comigo, se eu não voltar, você pega Tomás e corre. Você não espera por explicações, você apenas vai. O rosto dela desmoronou. Dona Helena, prometa. Eu prometo. A viagem até a Santa Ifigênia levou 90 minutos. Larissa dirigiu enquanto eu estava no banco do passageiro, observando Minas Gerais passar pelas janelas. Pequenas cidades, fazendas, trechos de floresta, ainda segurando suas cores de outono. Parecia tão normal, tão pacífico. Como o mundo podia parecer assim quando tudo havia se tornado tão perigoso? Posso te perguntar uma coisa? Disse Larissa depois de um longo silêncio. Claro. Por que você está fazendo isso? De verdade? Porque ele é meu filho, porque eu o trouxe a este mundo e lhe ensinei o que é certo e o que é errado. Eu o ensinei a defender a verdade, a lutar contra a injustiça, a proteger o inocente. Eu fiz uma pausa. Se ele está fazendo tudo isso agora, se ele está arriscando tudo porque viu algo errado e tentou impedir, então como posso abandoná-lo? Que tipo de mãe isso me tornaria? Uma sensata, uma segura. Eu fui sensata e segura a minha vida inteira. Isso não me protegeu do luto, não protegeu minha família de ameaças. Talvez seja a hora de ser outra coisa. A gráfica ficava em um bairro decadente, espremida entre uma loja de penhores e um restaurante fechado. Larissa estacionou no beco atrás do prédio e entramos por uma porta dos fundos. Vicente era mais jovem do que eu esperava, talvez 35, com tatuagens cobrindo os braços e uma expressão objetiva. Ele olhou para mim com avaliação. Você é a cliente? Sim, preciso de uma identificação que passe na verificação bancária. Que nome? Margarida Valente, a irmã de José Valente. A mentira veio facilmente agora. Eu estava ficando boa em enganar. Vicente assentiu, pegou uma câmera e me fotografou contra um fundo branco. Endereço. Eu lhe dei um endereço falso em Belo Horizonte. Um que eu havia procurado online naquela manhã. Um prédio real, mas não minha residência. Ele trabalhou rapidamente, seus dedos voando sobre um teclado enquanto um equipamento sofisticado zumbia e clicava. Em 1 hora, ele me entregou uma carteira de identidade que parecia absolutamente legítima.
Isso passará por verificações eletrônicas e inspeção visual, e eu repliquei o cartão de assinatura do banco, então Margarida Valente aparecerá como coproprietária no arquivo, ele disse. Mas não tente usá-lo para nada além da sua necessidade imediata. Essas coisas têm prazo de validade. Eu o paguei em dinheiro, R$ 3.000. Parecia ser tanto uma fortuna quanto uma ninharia, dado o que estava em jogo. Enquanto voltávamos para Belo Horizonte, meu celular tocou. João. Mãe, temos um problema. Alguém acabou de parar no sítio. Um veículo diferente desta vez, uma van branca sem marcas de empresa. Eles estão apenas sentados lá observando. Meu sangue gelou. Eles se aproximaram da casa? Ainda não, mas estão aqui há 20 minutos. Acho que estão esperando por algo ou alguém. Larissa olhou para mim, sua expressão aguçada de preocupação. Eles estão observando para ver se você volta, para ver se você os leva a algum lugar. Avise Mauro, instruí João. Peça para ele passar por lá, dar uma olhada, fazer parecer uma patrulha de rotina. Já fiz isso. Ele disse que não pode fazer muito sem causa provável, mas está de olho na situação. Verifiquei o tempo. O banco abriria em 45 minutos. Se eu fosse para casa primeiro, levaria a Bioalfa direto para minha família. Mas se eu fosse diretamente para o banco sem ir para casa, pareceria suspeito. Por que eu correria para Belo Horizonte tão cedo pela manhã? João, José está estável o suficiente para se mover. Mal. Por quê? Porque acho que eles vão invadir o sítio. Talvez não hoje, mas em breve. Eles estão estabelecendo vigilância, construindo um caso. Quando eles agirem, será com mandados, distintivos e toda a proteção legal que puderem fabricar. Eu apertei o telefone. Você precisa se preparar para evacuar. Tenha uma mala pronta. Tenha uma rota de fuga planejada. Mãe, para onde iríamos? Eu não sei, mas qualquer lugar é melhor do que estar preso naquela casa quando eles vierem. Eu desliguei e encarei o RG falso em minhas mãos. Margarida Valente. Uma mulher que não existia, tentando salvar um filho que deveria estar morto. O que você está pensando? Perguntou Larissa. Estou pensando que estamos sem tempo, estamos sem opções e estamos prestes a entrar em uma armadilha. Ainda poderíamos voltar. Não, eu disse calmamente. Nós realmente não poderíamos. O horizonte de Belo Horizonte apareceu ao longe, torres de vidro e aço erguendo-se contra o céu da manhã. Em algum lugar naquela cidade havia um cofre de segurança contendo a verdade. E em algum lugar naquela cidade havia pessoas que matariam para manter essa verdade enterrada. Pensei na pergunta de Mauro de antes. O que acontece se não conseguirmos os arquivos? Pensei em José ardendo em febre no meu quarto de hóspedes, nos olhos assombrados de Diana, em Tomás, que não me conhecia. Pensei no sorriso ensaiado de Gustavo Salles e suas ameaças veladas. E percebi que algo fundamental havia mudado dentro de mim. Eu não era mais a viúva em luto, a mulher educada que aceitava o que lhe era dito e nunca criava problemas. Eu era uma mãe cuja criança estava ameaçada. E não havia nada mais perigoso do que isso. Larissa, eu disse, enquanto entrávamos nos limites da cidade. Quando chegarmos àquele banco, preciso que você fique no carro, motor ligado. Se algo der errado, se você vir alguém suspeito, se eu não sair em 10 minutos, você vai embora. Você não me espera. Você não tenta ajudar. Você apenas vai. Helena, eu falo sério. Você tem uma carreira, uma vida. Você já arriscou demais. Olhei para ela. Esta é a minha luta agora. Minha e de mais ninguém. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois assentiu com relutância. 10 minutos, nem um segundo a mais. O banco pairava à frente. Banco Central da Providência, uma instituição de prestígio instalada em um edifício histórico com colunas de mármore e acessórios de bronze. O tipo de lugar onde o dinheiro antigo dormia em segurança, protegido por cofres grossos e discrição mais grossa ainda. Larissa estacionou do outro lado da rua. Eu podia ver uma SUV preta a meio quarteirão de distância, muito cara para este bairro, seus vidros muito escuros, sua posição muito perfeita para a vigilância. Eles já estavam ali esperando. Verifiquei meu reflexo no espelho do parasol. Margarida Valente me encarava, uma estranha usando meu rosto. 10 minutos, eu repeti. Então, saí do carro e caminhei em direção ao que viesse a seguir. O interior do banco era exatamente o que eu esperava.
Pisos de mármore polido, painéis de madeira escura e a atmosfera silenciosa de dinheiro antigo e segredos mais antigos. Um segurança estava perto da entrada, seus olhos rastreando meu movimento com desinteresse profissional. Aproximei-me da mesa principal, onde uma jovem com maquiagem perfeita sorriu para mim. Bom dia, como posso ajudar? Preciso acessar um cofre de segurança. Minha voz estava firme, não traindo nada do medo que corria nas minhas veias. Claro, a senhora tem sua chave e identificação? Peguei o RG falso e a chave que havia recuperado dos pertences de José. O único item que guardei após sua morte, incapaz de jogar fora algo tão pequeno, mas tão conectado a ele. A mulher examinou minha identidade, digitou algo em seu computador e franziu a testa ligeiramente. Margarida Valente, deixe-me apenas verificar sua autorização. Este era um momento. Ou o RG falso passaria no teste, ou alarmes começariam a tocar, literais ou metafóricos. Ela digitou mais, clicou no mouse, estudou a tela, os segundos se estenderam em eternidades. Parece estar tudo em ordem. Caixa 847, correto? Sim. Eu mal conseguia respirar. Por favor, me siga. Ela me conduziu por uma porta de segurança, por um corredor curto e para a sala do cofre. Fileiras de cofres de segurança revestiam as paredes, cada um guardando segredos, objetos de valor, pedaços da vida das pessoas que elas queriam proteger. A caixa 847 estava no nível inferior. A mulher usou sua chave mestra enquanto eu usava a chave de José, e a caixa deslizou para fora suavemente. Fique à vontade, ela disse. Há uma sala privada logo ali se a senhora precisar. Ela gesticulou para uma pequena porta, depois me deixou sozinha. Levei a caixa para a sala privada com as mãos trêmulas. Lá dentro, longe de câmeras e olhos curiosos, eu a abri. Documentos, dezenas deles, registros financeiros, memorandos internos, impressões de e-mails e 3 pendrives rotulados com datas que abrangiam 6 meses. Peguei meu celular e comecei a fotografar tudo, trabalhando o mais rápido que pude, garantindo que cada imagem estivesse clara e legível. Os documentos contavam uma história condenatória. Participantes de ensaios clínicos que sofreram convulsões, insuficiência hepática, até mesmo morte. Reações que foram codificadas como incidentes não relacionados ou atribuídas a condições pré-existentes. Havia e-mails discutindo como gerenciar a narrativa e minimizar o escrutínio da Anvisa. E ali, em preto e branco, estava um memorando interno do CEO da BioAlpha, autorizando a continuação dos ensaios apesar dos riscos conhecidos. O medicamento era muito valioso, os lucros potenciais muito substanciais. Algumas mortes eram perdas aceitáveis na busca pela dominação farmacêutica. Eu estava fotografando o último documento quando meu celular vibrou. Larissa. Helena, você precisa sair agora. 2 homens acabaram de entrar no banco. Ternos escuros. Estão perguntando ao segurança sobre visitantes recentes. Meu coração disparou. Eu não terminei. Seu tempo acabou. Eu empurrei os documentos de volta para a caixa, guardei os pendrives reais no bolso e deixei um chamariz visível. Um seguro, caso eles me revistassem. Se encontrassem um pendrive, poderiam não procurar por outros. Fechei a caixa, deslizei-a de volta para seu compartimento e saí da sala do cofre. A jovem da recepção estava caminhando em minha direção, com 2 homens de terno escuro atrás dela. Dona Margarida, ela chamou. Estes senhores gostariam de falar com a senhora. Reconheci um deles imediatamente. Gustavo Salles, o diretor de segurança que viera à minha casa. Sua expressão era agradável, mas seus olhos eram frios. Margarida Valente, ele disse, enfatizando o nome falso. Ou devo dizer, Helena Valente, a mãe de José, não a irmã. O outro homem, maior e mais ameaçador, moveu-se para bloquear meu caminho até a saída. Não sei do que você está falando, eu disse, forçando confusão na minha voz. Eu sou Margarida. Por favor, nós 2 sabemos quem você é. Salles se aproximou. A questão é se você quer resolver isso discretamente ou se precisamos envolver as autoridades. Fraude de identidade é um crime grave, assim como falsificar dados de ensaios clínicos e encobrir mortes, eu disse calmamente. Sua expressão agradável nunca vacilou. Eu não tenho ideia do que você quer dizer.
Os arquivos naquela caixa dizem o contrário. Arquivos que você acessou ilegalmente usando identificação fraudulenta. Qualquer evidência obtida por meios criminosos é inadmissível em tribunal. Você sabe disso. Ele sorriu. Mas não estamos interessados em processá-la, Helena. Estamos interessados em recuperar a propriedade da empresa e garantir que não existam cópias. Tarde demais. Já enviei tudo para a Polícia Federal. Era um blefe. Eu não tive tempo. Mas os olhos de Salles piscaram com algo que poderia ter sido preocupação. Eu não acredito em você. Se tivesse tido tempo de transmitir esses arquivos, você ainda não estaria parada aqui. Ele gesticulou para o companheiro. O Sr. Brandão vai escoltá-la até seu carro. Vamos recuperar os materiais que você levou e então teremos uma conversa sobre como resolver esta situação para a satisfação de todos. Você quer dizer que vai me ameaçar para que eu fique em silêncio? Quero dizer que vamos discutir suas opções. Você tem 63 anos, Helena. Você tem 2 filhos sobreviventes. Ou pelo menos você acredita ter 2 filhos sobreviventes. Seria trágico se algo acontecesse com o jovem doutor João Valente. Salas de emergência podem ser lugares perigosos. A ameaça era mal velada. Meu sangue gelou. Você não ousaria. Preferimos não ousar. Mas estamos protegendo um investimento multibilionário. Seu filho, José, cometeu o erro de pensar que sua indignação moral era mais importante do que o bem maior do avanço médico. Nós odiaríamos que você cometesse o mesmo erro. Brandão se moveu em minha direção, a mão estendida para o meu braço. Eu me afastei instintivamente, e foi então que Mauro Lins entrou no banco. Ele estava uniformizado, movendo-se com a autoridade casual de um policial conduzindo negócios de rotina. Mas seus olhos encontraram os meus imediatamente e vi a pergunta ali: você está bem? Salles notou Mauro também. Sua expressão se contraiu. Oficial, este é um assunto particular. Tenho certeza que é, disse Mauro facilmente. Senhora, está tudo bem? Estes homens estão me ameaçando, eu disse claramente, alto o suficiente para que os funcionários do banco ouvissem. Eles estão tentando me forçar a sair com eles. A atitude de Mauro mudou instantaneamente, sua mão movendo-se para o rádio. Senhores, vou precisar que se afastem da senhora. Oficial, como eu disse, isto é um assunto particular. Deixou de ser particular quando ela disse que vocês a estavam ameaçando. Agora, afastem-se, ou vou pedir reforço. Brandão olhou para Salles, esperando instruções. O rosto do diretor de segurança era uma máscara de fúria controlada. Estamos simplesmente tendo uma conversa com um membro da família de um ex-funcionário, disse Salles suavemente. Uma conversa sobre propriedade roubada. Então, vocês podem ter essa conversa na delegacia, respondeu Mauro. Depois de resolvermos se ocorreu algum roubo real. Ele olhou para mim. Senhora, a senhora pegou algo deste banco que não lhe pertence? Acessei o cofre de segurança do meu irmão usando a devida autorização e identificação. Eu disse, segurando o RG falso. Estes homens estão tentando me intimidar para que eu lhes dê acesso aos documentos privados da minha família. Foi uma obra-prima de desorientação. Tecnicamente verdade, enquanto omitia o detalhe crucial de que o RG era fraudulento e meu irmão deveria estar morto. Mauro assentiu. Parece ser um assunto civil, não criminal, senhores. A menos que vocês tenham prova de um crime real, vou ter que pedir que deixem a senhora ir embora. Salles me encarou por um longo momento, e eu vi o cálculo em seus olhos. Ele poderia insistir, poderia ligar para seus advogados, poderia escalar, mas isso atrairia a atenção. Atenção para o motivo pelo qual a BioAlpha Sistemas estava tão preocupada com um velho cofre de segurança. Atenção para o que aqueles documentos poderiam conter. Isto não acabou, ele disse baixinho. Nem de longe. Eu imagino que não, eu respondi. Mauro me escoltou para fora do banco, a mão no meu cotovelo, mais por exibição do que por apoio. O carro de Larissa ainda estava do outro lado da rua, motor ligado, mas eu não segui imediatamente em direção a ele. Mauro, eles ameaçaram João. Disseram que algo poderia acontecer com ele no hospital. Sua mandíbula se apertou. Vou ligar para a Polícia Civil de Belo Horizonte, pedir que aumentem as patrulhas ao redor do Santa Clara e vou ligar para João. Avisá-lo para ter cuidado. Não será o suficiente. Eles são muito poderosos, muito conectados.
Talvez, mas você tem os arquivos agora. Isso muda tudo. Ele olhou para mim intensamente. Você os tem, certo? Dei um tapinha no meu bolso, onde os pendrives estavam. Cópias. Tudo o que José coletou. Então, é hora de tornar isso público. Não apenas a PF. Eles podem ter vazamentos. Vá além. Meios de comunicação, jornalistas investigativos, várias fontes simultaneamente. Torne impossível para a BioAlpha suprimir. Era exatamente o que eu estava pensando. Eu conheço alguém, uma jornalista em Campinas que cobriu escândalos farmacêuticos no passado. Ela é agressiva, minuciosa e tem os recursos de um grande jornal por trás dela. Entre em contato com ela hoje, agora, se possível. Mauro olhou de volta para o banco, onde Salles e Brandão estavam visíveis através das janelas, observando-nos. Você tem talvez 24 horas antes que a BioAlpha se mova contra você com tudo o que tem. Use esse tempo com sabedoria. Atravessei a rua até o carro de Larissa e entrei. Ela parecia pálida, mas determinada. Você conseguiu? Eu puxei os 2 pendrives. Tudo! Ela saiu da guia assim que a SUV preta ligou o motor atrás de nós. Estão nos seguindo, ela disse, verificando o espelho. Eu sei. Pegue o caminho mais longo de volta. Ruas movimentadas, muitas testemunhas. Eles não tentarão nada em vista pública. Mas mesmo dizendo isso, eu me perguntava se estava certa. A BioAlpha já havia provado ser capaz de encenar acidentes, manipular autoridades, encobrir mortes. O que era mais uma? Meu celular tocou. João, sua voz tensa de pânico. Mãe, eles estão no sítio. 3 veículos. Tem papéis legais. Um mandado de algum tipo. Estão procurando José. Tire-o de lá agora. Como? Estão bloqueando a entrada. Eu pensei freneticamente. O sítio era cercado por 20 hectares de mata, a trilha norte, aquela que levava à velha estrada de madeireira. José consegue andar? Mal, mas talvez com ajuda. Então vão, deixem tudo, apenas tirem ele de Ana e Tomás de lá. Larissa e eu encontraremos vocês em... Eu pausei, pensando. A ponte coberta perto de São José dos Campos, a antiga que os turistas usam. Você conhece? Sim. 2 horas. Se não estivermos lá até então, continuem. Vão para Campinas e liguem para este número. Eu lhe dei as informações de contato de Manuela Soares, a jornalista investigativa. Conte a ela tudo. Dê a ela a história. Mãe, e você? Eu ficarei bem, mas João, se algo acontecer comigo, se eu não conseguir, prometa-me que terminará isso. Prometa-me que exporá o que a BioAlpha fez. Houve silêncio na linha. Então, eu prometo. Eu te amo, mãe. Eu também te amo. Agora vá. Eu desliguei e olhei para Larissa. Mudança de planos. Precisamos chegar a São José dos Campos. Mas a SUV preta ainda estava atrás de nós. E agora, um segundo veículo havia se juntado a ela. Eles estavam nos encurralando, nos levando em direção a áreas menos povoadas. Helena, disse Larissa baixinho, eu não acho que eles vão nos deixar chegar a São José dos Campos. Ela estava certa. Estávamos saindo da cidade agora em direção a áreas industriais e armazéns abandonados. O tipo de lugar onde acidentes aconteciam e ninguém via nada. O que fazemos? Ela perguntou. Olhei para os pendrives na minha mão, para a evidência que poderia derrubar uma gigante farmacêutica. Pensei em José correndo pela mata com sua família, em João tentando proteger seu irmão, em Mauro arriscando sua carreira para nos ajudar. E percebi que eu havia me preparado para este momento minha vida inteira. Cada vez que eu organizava uma crise familiar, cada vez que eu resolvia problemas e gerenciava o caos, eu estava treinando para isso. Encoste, eu disse. O quê? Encoste, aqui, agora. Larissa fez o que pedi, estacionando em frente a uma fábrica abandonada. Os 2 veículos que nos perseguiam pararam também, nos bloqueando. Salles e Brandão saíram junto com outros 3 homens que eu não reconheci. Eles se aproximaram com a confiança de pessoas que sabiam que tinham vencido. Mas eles não sabiam de tudo. Saí do carro, os pendrives reais no meu bolso, meu celular na mão e sorri. Senhor Orsalles, eu disse calmamente. Acredito que o senhor quer estes arquivos. Ele parou, surpreso com a minha compostura. Queremos. Então,
Pegue! Puxei um pendrive chamariz que havia preparado antes, idêntico aos reais, e o segurei. Tudo o que José coletou, tudo o que prova o que a BioAlpha fez, está tudo aqui, e as cópias, as fotos que você tirou no banco? Sumiram, deletadas. Deixei minha voz tremer ligeiramente, interpretando a velha assustada. Eu percebi que estava acima da minha cabeça. Eu só quero que minha família esteja segura. É tudo o que sempre quis. Salles me estudou, tentando determinar se eu estava dizendo a verdade. Então, ele acenou para Brandão, que deu um passo à frente para pegar o pendrive da minha mão. Decisão inteligente, Helena. Muito inteligente. O sorriso de Salles era genuíno, vitorioso. Você vai para casa, você esquecerá tudo o que viu e sua família será deixada em paz. Temos um entendimento? Temos. Ele se virou para sair, então fez uma pausa. Ah, e Helena, não tente contatar seu filho, José. Sabemos que ele está vivo e sabemos que ele está doente. Quando ele precisar de cuidados médicos, cuidados de verdade, estaremos esperando. Eventualmente, ele não terá escolha a não ser vir até nós. Eles voltaram para seus veículos e foram embora, acreditando que haviam vencido. Larissa olhou para mim. Por favor, me diga que você tem um plano. Eu puxei meu celular e abri o aplicativo de gravação. Ele estava funcionando o tempo todo, capturando cada palavra que Salles havia dito, incluindo sua admissão de que sabiam que José estava vivo e suas ameaças implícitas. Eu tenho um plano, eu disse. Então, tirei os 2 pendrives restantes do meu outro bolso. E eu tenho os arquivos reais. Larissa riu, um som ligeiramente histérico que ecoou na rua vazia. Você os trocou. Aprendi há muito tempo que você sempre mantém um seguro. Sempre tem um plano de backup. Eu anexei a gravação a um e-mail e a enviei para Manuela Soares, junto com uma mensagem. Urgente. Encobrimento farmacêutico, ameaças gravadas, ligando em 5 minutos. Então, liguei. Manuela atendeu no segundo toque. Helena Valente, não ouço falar de você há anos. Manuela, preciso da sua ajuda e tenho a história da sua carreira. Manuela Soares nos encontrou em um local seguro, o escritório de seu advogado no centro de Campinas. No momento em que Larissa e eu chegamos, ela já havia revisado a gravação de áudio que eu havia enviado e estava trabalhando em pesquisas preliminares sobre a BioAlpha. Isso é explosivo, ela disse, seus dedos voando sobre o teclado do laptop. Mas preciso verificar tudo antes da publicação. Você pode me dar acesso a esses pendrives? Eu os entreguei sem hesitar. Tudo o que José coletou está aí. Registros financeiros, comunicações internas, dados de ensaios clínicos, mostrando reações adversas que eles encobriram. Manuela conectou o primeiro pendrive, seus olhos arregalando-se, enquanto ela rolava pelos arquivos. Isso é o suficiente para desencadear investigações federais, ações judiciais civis, possivelmente acusações criminais contra executivos. Helena, você entende o que tem em mãos? A verdade, eu disse simplesmente. E a única coisa que mantém meu filho vivo. Ela levantou os olhos da tela. Vou precisar entrevistar José e você, e qualquer outra pessoa que possa corroborar a linha do tempo dos eventos. José está escondido. Ele está doente, desesperadamente doente, e não pode arriscar mais exposição até que o poder da BioAlpha seja quebrado. Então, trabalharemos rápido. Manuela pegou seu celular. Eu tenho contatos na Anvisa, no Ministério Público e em 3 outros grandes jornais. Coordenaremos um lançamento simultâneo. Eles não podem nos suprimir todos de uma vez. Quanto tempo? Perguntou Larissa. 72 horas se pressionarmos forte, talvez menos se minhas fontes agirem rapidamente. A expressão de Manuela era feroz. Eles ameaçaram uma criança, falsificaram relatórios de acidentes, deixaram pessoas morrerem por lucro. Esta empresa vai cair. Senti algo se afrouxar no meu peito. Não alívio, ainda não. Mas o primeiro indício de que talvez, apenas talvez, sobreviveríamos a isso. Meu celular tocou. João. Mãe, chegamos à ponte coberta, ele disse, respirando com dificuldade. Mas mãe, José desmaiou. A febre dele é 40 graus e quase está subindo. Ele precisa de um hospital.
72 horas, eu disse a ele. É o tempo que precisamos esperar para que seja seguro. Ele aguenta tanto tempo? Eu não sei. Talvez com fluidos intravenosos, antibióticos mais fortes. A voz de João falhou. Mas eu não estou equipado para isso. Eu sou médico de emergência, não especialista em terapia intensiva. Faça o que puder. Estarei aí em 2 horas. Manuela ouviu. Leve-o para o Hospital Vera Cruz, em Campinas. Eu tenho um contato lá, uma administradora de hospital em quem confio. Eu ligo antes, explico a situação. Eles podem interná-lo sob um nome falso até que a história seja publicada. Era arriscado, mas tudo o mais também era. Obrigada. Não me agradeça ainda. Se a BioAlpha descobrir o que estamos fazendo antes da publicação, eles virão atrás de todos nós com tudo o que tem. Larissa e eu dirigimos para São José dos Campos em silêncio tenso. A ponte coberta apareceu através das árvores, uma estrutura rústica que os turistas adoram fotografar, agora servindo como um ponto de encontro desesperado para uma família em fuga. O carro de João estava estacionado nas sombras. Ele saiu quando nos viu, o rosto abatido de exaustão. Ele está mal, mãe. Muito mal. Olhei para o banco de trás. José estava quase inconsciente, sua pele cinzenta e úmida. Diana segurava Tomás no banco da frente, ambos em silêncio com medo. Estamos levando ele para o Vera Cruz, eu disse. Manuela Soares providenciou. Ele será internado com um nome falso. E se a BioAlpha o rastrear até lá? Então, garantimos que a história seja publicada antes que eles possam agir. Encontrei os olhos de João. 72 horas. Só precisamos de 72 horas. A viagem para Campinas pareceu interminável. Larissa ia na frente em seu carro, enquanto João seguia com José, Diana e Tomás. Eu viajei com João, minha mão no ombro de José, sentindo sua febre queimando através de sua camisa. Por que você fez isso? Perguntei a ele suavemente. Por que arriscar tudo? Os olhos de José piscaram abertos. Porque as pessoas estavam morrendo, mãe. Pessoas reais, com famílias que confiavam que o medicamento as ajudaria. E a BioAlpha apenas as apagou como se nunca tivessem existido. Sua voz era quase um sussurro. Eu não podia permitir isso. Papai não teria permitido. Minha garganta apertou. Meu marido tinha sido professor de ciências do ensino médio, um homem que acreditava na verdade e na integridade acima de tudo. Ele ensinou nossos meninos a defenderem o que era certo, mesmo quando era difícil, especialmente quando era difícil. Seu pai teria orgulho de você, eu disse. Eu também tenho. O Hospital Vera Cruz apareceu à frente. O contato de Manuela nos encontrou em uma entrada lateral, uma mulher na faixa dos 50 anos com olhos gentis e uma atitude objetiva. Dora. Karen Wolf, ela se apresentou. Administradora do hospital e há 20 minutos co-conspiradora no que quer que seja isso. Ela olhou para José. Tragam-no para dentro. Temos um quarto privado preparado. As 72 horas seguintes se misturaram. José foi internado como Miguel Silva, um pedreiro com uma infecção grave. A equipe médica não fez perguntas, embora eu visse seus olhares curiosos. João ficou com o irmão, monitorando os sinais vitais e ajustando os medicamentos. Larissa voltou para o Santa Clara para manter sua cobertura, ligando a cada poucas horas com atualizações. Mauro visitou 2 vezes, trazendo notícias de Santa Rita. Policiais, agindo sob um mandado obtido após uma denúncia da BioAlpha, foram ao seu sítio. Quando o encontraram vazio, reviraram o lugar procurando por evidências. Eles encontraram alguma coisa? Nada. Você é mais esperta do que eles pensavam. Ele fez uma pausa. Mas, Helena, eles não estão desistindo. Tem advogados entrando com liminares, tentando impedir a publicação do artigo de Manuela. Estão alegando segredos comerciais, espionagem corporativa, difamação. Vai funcionar? Não se Manuela for tão boa quanto você diz, mas vai ser feio. Diana e Tomás ficaram em um hotel perto do hospital, usando o stand último de suas economias. Eu os visitei no 2º dia, levando comida e uma garantia que eu não tinha certeza se poderia cumprir. Tomás estava fazendo desenhos, rabiscos de giz, de casas e famílias. Ele me mostrou timidamente. Somos nós, ele disse, apontando para figuras de palito. Mamãe, papai, eu
E essa é a vovó. Ele apontou para uma figura com cabelos brancos. Meus olhos se encheram de lágrimas. É lindo, meu amor. Diana parecia exausta, mas mais calma. Vai realmente acabar logo? De um jeito ou de outro, eu disse. Ou Manuela publica e somos protegidos pelo escrutínio público, ou a Bioalfa age contra nós e ficamos sem opções. Sinto muito, disse Diana baixinho. Por tudo, por deixar você acreditar que José estava morto, por arrastar você para este pesadelo. Pare! Eu peguei a mão dela. Você fez o que tinha que fazer para proteger sua família. Eu entendo isso agora e não estou mais com raiva. Por que não? Você tem todo o direito de estar. Porque a raiva não nos ajuda a sobreviver. Estratégia ajuda, inteligência ajuda, preparação ajuda. Eu apertei a mão dela. E o amor, isso ajuda também. Na manhã do terceiro dia, Manuela ligou. Está no ar. A matéria acabou de ser postada em nosso site e estará na edição impressa de amanhã. Também enviei cópias para a Anvisa, para o Ministério Público e para o Escritório da Polícia Federal em São Paulo. Eles não podem mais enterrar isso. Fechei os olhos. O alívio me inundou. Obrigada. Não me agradeça ainda. Os advogados da Bioalfa já estão ameaçando processos. E Helena, você precisa se preparar para o que virá a seguir. Audiências no Congresso, depoimentos, atenção da mídia. Sua vida está prestes a se tornar muito pública. Eu sei. E José terá que testemunhar, terá que sair do esconderijo e enfrentá-los diretamente. Ele fará isso assim que estiver forte o suficiente. Naquela tarde, 2 agentes da Polícia Federal chegaram ao Veracruz. Agente Ferreira e agente Santos, ambos profissionais e cautelosos. Dona Helena, disse a agente Santos, precisamos ouvir tudo desde o começo. Então eu contei. Contei sobre o telefonema que quebrou meu mundo, sobre José aparecendo como um fantasma, sobre o cofre de segurança e as ameaças de Salles. Entreguei-lhes cópias das gravações, dos documentos, de tudo. A agente Ferreira tomava notas, enquanto o agente Santos fazia perguntas esclarecedoras. Quando terminei, eles trocaram olhares. Isso levará meses para ser investigado completamente, disse o agente Santos. Mas com base no que a senhora forneceu, temos o suficiente para mandados. Executivos da Bioalfa serão trazidos para interrogatório dentro de uma semana. E a proteção? Perguntou João. Vocês podem manter José e sua família seguros? Vamos providenciar proteção a testemunhas, confirmou a agente Ferreira. Moradia temporária, detalhe de segurança, tudo, pelo menos até o perigo imediato passar. Senti algo se desenrolar no meu peito. Não alívio, ainda não. Mas o começo disso. José foi transferido para uma instalação médica segura da PF naquela noite. Sua febre havia finalmente cedido. Embora estivesse fraco, os médicos disseram que ele se recuperaria. Uma semana depois, o CEO da Bioalfa Sistemas renunciou. 3 executivos foram presos por acusações de fraude e conspiração. A Anvisa suspendeu todos os ensaios clínicos em andamento da Bioalfa, pendentes de investigação. Gustavo Salles foi preso tentando embarcar em um voo para a Suíça com documentos falsificados e R$2 milhões em dinheiro. A Ponte Coberta ficou brevemente famosa como o local onde um denunciante farmacêutico se escondeu enquanto expunha a corrupção corporativa. Turistas começaram a tirar fotos lá, sem saber do medo e do desespero que haviam se infiltrado naquele chão. Mauro foi elogiado por seu papel na proteção de testemunhas, embora ele tenha minimizado seu envolvimento. Apenas fazendo meu trabalho, ele disse. Mas eu sabia melhor. Ele havia arriscado tudo para nos ajudar. Larissa recebeu uma oferta de emprego da Divisão Médica da Polícia Federal. Reconhecimento por sua coragem e raciocínio rápido. Ela recusou, preferindo ficar no Santa Clara. Eu gosto de ser enfermeira. Ela disse simplesmente. E eu voltei para o meu sítio e o encontrei revirado, mas ainda de pé. As pessoas da Bioalfa tinham vasculhado meus pertences, procurando por evidências, mas não encontraram nada. A casa havia protegido bem nossos segredos. Fiquei na sala de estar, olhando para as fotos espalhadas e móveis virados. No móvel da lareira, de alguma forma ainda em pé, estava o programa do Serviço Memorial de José. Peguei-o, encarei-o por um longo momento e depois o coloquei em uma gaveta.
Aquele capítulo vivido havia acabado. José, Diana e Tomás se mudaram para uma pequena casa na periferia de São Paulo, protegidos pela segurança da PF até o final dos julgamentos. Eu visitava todos os domingos, observando Tomás crescer, ajudando Diana a plantar um jardim, sentando-me com José, enquanto ele recuperava suas forças. Eu nunca quis que você se envolvesse nisso, José disse em uma tarde enquanto estávamos sentados em sua varanda. Eu queria proteger você. Você não pode proteger as pessoas mentindo para elas. Eu respondi gentilmente. Você só pode protegê-las confiando que são fortes. Você foi forte o suficiente. Pensei no medo, no desespero, nos momentos em que tive certeza de que não sobreviveríamos. Pensei no RG falso, no confronto com Salles, na gravação que havia mudado tudo. Eu fui forte o suficiente, eu disse, porque eu tive que ser. As audiências no Congresso começaram no outono. José testemunhou por 6 horas, detalhando tudo o que havia presenciado na Bioalfa. Seu depoimento foi calmo, factual, devastador. Eu também testemunhei, descrevendo as ameaças, a vigilância, o ano de luto desnecessário. Quando o senador principal me perguntou por que eu havia arriscado tudo para ajudar meu filho, respondi simplesmente: porque ele estava certo, porque pessoas morreram e alguém precisava responder por isso, e porque eu sou a mãe dele. É isso que as mães fazem, nós protegemos nossos filhos, não importa o quanto custo. A sala de audiências irrompeu em aplausos. A Bioalfa Sistemas pediu falência 6 meses depois. Seus ativos restantes foram liquidados para pagar indenizações às famílias das vítimas dos ensaios clínicos. O medicamento que estavam desenvolvendo nunca chegou ao mercado. No aniversário de 1 ano da ressurreição de José, eu dei um jantar no sítio. José e Diana, João e sua nova namorada, Mauro, Larissa, até Manuela Soares, todas as pessoas que arriscaram tudo para expor a verdade. Tomás corria pela casa, encantado com o espaço e a liberdade. Ele me chamava de vovó, agora sem hesitar, sem medo. A sobrevivência, brindou João, levantando o copo. A verdade, acrescentou Manuela. A família, disse José, olhando para mim. Levantei meu próprio copo, olhando para os rostos das pessoas que se tornaram guerreiros em uma guerra que nunca quisemos lutar. A sabedoria, eu disse, porque no final foi isso que nos salvou. Não força, não violência, não fugir, apenas sabedoria, paciência e a recusa em deixar o mal vencer pelo silêncio. Bebemos, conversamos e rimos. O som da cura, o som da sobrevivência. Mais tarde, depois que todos foram para casa, fiquei na minha varanda, observando o pôr do sol sobre as colinas de Minas Gerais. O sítio atrás de mim guardava novas memórias agora, não apenas de luto, mas de coragem, não apenas de perda, mas de recuperação. Pensei na mulher que eu era há 1 ano, a viúva educada, a mãe em luto, a mulher que aceitava o que lhe era dito e nunca criava problemas. Aquela mulher se foi. Em seu lugar estava alguém mais forte, alguém que aprendeu que a idade não era fraqueza, que a experiência era poder. Que o amor feroz de uma mãe poderia mover montanhas quando dado o apoio certo. Eu lutei contra uma gigante farmacêutica e venci. Salvei meu filho da morte 2 vezes. Eu descobri que a arma mais poderosa não era a força ou o dinheiro ou as conexões. Era a verdade. Empunhada por alguém corajoso o suficiente para dizê-la. O sítio ficaria na família. Decidi que quando eu me fosse, ele iria para Tomás. Um legado não de terra, mas da lição de que a justiça importa, que a verdade importa, que enfrentar o mal importa. Mesmo quando você tem 63 anos e todos subestimam você, especialmente então. Entrei, tranquei a porta e fiz uma xícara de chá para mim. No dia seguinte, eu começaria a trabalhar com Manuela em um livro sobre a experiência. Outra maneira de garantir que a verdade permanecesse pública, permanecesse protegida. Mas naquela noite, eu me permiti simplesmente descansar. O pesadelo havia acabado e nós havíamos sobrevivido. 3 anos depois, José publicou seu próprio relato do escândalo da Bioalfa, dedicando-o à minha mãe, que me ensinou que coragem não é uma ausência de medo, é a decisão de agir apesar dele. O livro se tornou um best-seller.
Tomás começou o jardim de infância, uma criança alegre e brilhante que não sabia nada da escuridão da qual seus pais haviam escapado. João se casou com Larissa, que provou ser muito mais do que uma estranha prestativa. Mauro se aposentou do departamento de inspetoria e se tornou consultor para programas de proteção a denunciantes corporativos. Manuela ganhou um prêmio ESSO de jornalismo investigativo. E eu? Eu continuei vivendo no meu sítio, cuidando do meu jardim, visitando minha família. Mas também me tornei algo inesperado. Uma palestrante, uma defensora, uma voz para outros que enfrentavam situações impossíveis. Viajei para conferências, falei para grupos de mulheres, orientei pessoas que precisavam lutar suas próprias batalhas contra adversários poderosos. Como você conseguiu? Eles sempre perguntavam. Como você encontrou a coragem? E eu sempre dava a mesma resposta. Eu parei de acreditar que era impotente. Parei de aceitar que a idade me tornava fraca ou que a educação significava silêncio. Percebi que a sabedoria dos anos, a paciência da experiência e o amor feroz de uma mãe são forças mais poderosas do que qualquer corporação, qualquer ameaça, qualquer medo. E uma vez que percebi isso, eu me tornei imparável. Porque essa é a verdade. Eles não querem que você saiba que pessoas comuns armadas com a verdade e a determinação podem derrotar o mal extraordinário. Tudo o que é preciso é a coragem para começar e a sabedoria para nunca desistir. Gostou da minha história? Se assistiu até o fim, comenta 1. Se curtiu, pode me apoiar dando like no vídeo ou mandando uma pequena doação. No meu canal tem várias outras histórias de vida como essa. Se inscreve e confere. Coloquei 2 novas histórias na tela que todo mundo adorou. Obrigado por estar aqui. Te vejo na próxima história. Com carinho.